Olá, meu nome é Alaia, eu sou acupunturista, espero que vocês estejam bem e estejam em casa. No vídeo anterior aqui no canal eu compartilhei com vocês algumas ideias para como lidar com esse isolamento cuidando da saúde segundo a medicina tradicional chinesa ou a acupuntura. Então se você ainda não viu esse vídeo, volta lá e assiste ele. E antes de tudo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu curtir, se você estiver gostando. Então, no vídeo anterior eu falei um pouco do meridiano do pulmão e das funções do pulmão e como a gente pode tomar algumas medidas simples para melhorar a nossa saúde e a nossa imunidade nesses tempos que a gente está confinado em casa e que são tempos tão difíceis, né? Então, conseguindo tomar sol, achar uma fresta de sol na janela, 20 minutos diários de sol, ou no quintal, se você tiver a sorte de ter uma casa, respirando bem, fazendo aquele quadradinho dos 4 segundos, né? Respirando e expirando, né? Permitindo que a vida flua, olhando para a vida e recebendo essa energia vital que vem do sol, que vem do ar e tonifica o nosso organismo. Nada disso vai te impedir de ser contaminado pelo coronavírus, mas é importante a gente ter esse olhar de autocuidado para a nossa saúde, porque a gente está tendo que reinventar a nossa vida, né? Que é um dos maiores desafios está sendo esse, né? Esse momento de luto e de reinvenção da vida. E o luto tem tudo a ver com o pulmão, né? A gente precisa botar para fora, poder chorar, mas depois respirar o ar e o sol. Então, ok, você já está tomando sol, está respirando bem, está cuidando desse aspecto da sua energia vital, né? Está consumindo mais gengibre no seu dia a dia, que tonifica essa nossa energia do pulmão. O pulmão é o órgão afetado pelo coronavírus, então a gente tem que ter uma atenção muito carinhosa com ele. A gente tem que cuidar para respirar e não ficar trancando a cada notícia que a gente lê. Na verdade, a gente tem que parar de ler tanta notícia. Eu sei que a gente quer se manter informado, mas esse é um momento para a gente parar e respirar, olhar para essa vida, tomar esse sol e se vitalizar. Mas isso que eu tô falando, eu já falei em mais detalhes no vídeo anterior. Então, hoje eu quero falar um pouco do meridiano do baço pâncreas, ou do elemento terra na medicina chinesa. Como que nesse momento de isolamento social, de confinamento em casa, de preocupação, como que a gente pode cuidar da nossa energia do baço? Lembra no vídeo anterior que eu falei que a gente recebe a energia do ar e do sol, que forma o Wei Qi, que é o nosso sistema imune, nossa energia protetora no corpo, e ele se junta com a energia que vem dos alimentos, formando a nossa energia vital, protetora, que faz todos os órgãos funcionarem, que faz a nossa mente funcionar e as nossas emoções fluírem harmoniosamente. Então agora a gente vai falar da parte dos alimentos, da energia protetora dos alimentos, já que o elemento terra tem relação com esse Qi que vem da terra, dos alimentos. Eu não sou nutricionista, então eu não vou falar de dietas, cardápios, tipos de alimentos. Eu vou falar com base na medicina tradicional chinesa. Quando a gente fala que a gente está com o baço forte na medicina chinesa, quando a gente está com o elemento terra tonificado, quer dizer que a gente está aproveitando bem todos os nutrientes e toda a energia vital que os alimentos que a gente consome trazem para o nosso corpo. Quer dizer que o nosso metabolismo está funcionando bem, que todas as vitaminas estão sendo bem absorvidas. Então, a função do baço na acupuntura é absorver a essência dos alimentos e separar o que é útil do que é inútil. Então também tem uma função de discernir essa energia. O Gu Qi, que é esse Qi nutritivo que vem da alimentação, ele se une ao Qi que o pulmão traz e forma a nossa energia vital. Então nesse momento que a gente está em casa, a tendência é a gente descontar na comida. Eu vejo piadas de pessoas colocando avisos na geladeira de não pegue comida, você não precisa agora. Porque essa ansiedade que a gente acaba descontando muito na comida. Há uma carência que a gente tenta suprir, trazendo prazer na nossa vida através da comida. Então daí a importância também da gente descobrir coisas que nos dão prazer na vida, que não são somente prazeres sensoriais. Encontrar atividades que nos trazem sentido, significado e propósito, mas que a gente consiga passar o nosso tempo de uma forma que nos traga algum sentido de alegria, mas que não esteja na dependência dos sentidos físicos, no sentido de nutrir também a nossa mente e o nosso espírito, né? Não ficar dependendo só da comida ou da bebida ou das sensações físicas, porque a gente que está acostumado com uma hiperestimulação no nosso mundo, ficar em casa para muita gente está sendo um momento de autodescoberta, de você finalmente parar e olhar para dentro do que está embaixo do seu tapete, e às vezes essa experiência pode estar sendo muito dolorosa. Então é o cuidado que a gente tem que ter de não descontar nos alimentos. Só que nesse momento que a gente tem que restringir o nosso acesso à rua, é um momento que a gente mais está precisando de alimentos frescos, de verduras, legumes e frutas que venham
da natureza mesmo, que vinham da terra, né? A questão de evitar os industrializados. Por quê? Falando apenas pela visão da medicina chinesa, o alimento industrializado, ele pode ter um nutriente, ele pode ter o carboidrato, a gordura, a proteína, a caloria, pode ter alguma vitamina, mas ele não tem a energia vital. É um alimento morto energeticamente. Os embutidos também são alimentos sem energia vital. Então, no momento que está todo mundo estocando mais alimento industrializado e mais congelados, infelizmente isso contribui para a nossa desenergização. A gente precisa de comida de verdade. Então é um ato de amor próprio você tentar ter algum cuidado com a sua alimentação. Mesmo que em alguns momentos do dia você acabe contando a ansiedade, comendo alguma coisa que não é o ideal, tudo bem, a gente entende que são momentos difíceis que a gente está passando, mas que você consiga manter em algumas refeições comida de verdade no seu prato. Né? Que você consiga, a abóbora conserva super bem, você tem uma batata doce em casa que é fácil também de conservar, dura bastante tempo. Se vai ter um congelado, que seja legumes congelados, um brócolis, um espinafre. A gente tentar, dentro do possível, nutrir a nossa energia vital com aquilo que vai nos trazer mais saúde. Mas que isso não traga um sentimento opressivo para você, tá bom? Tô falando isso com muita leveza. Então, a função do baço na medicina chinesa é, então, absorver e metabolizar tanto os nutrientes quanto a parte energética, o qi, desses alimentos. É por isso que algumas pessoas muito saudáveis, com metabolismos que estão em pleno funcionamento, elas, daquilo que elas comem, elas absorvem 100% daquele nutriente, daquela energia. Já outras pessoas consomem e suplementam e parece que o corpo não responde, porque a parte energética está deficiente. O baço não está conseguindo fazer a transformação adequada desses nutrientes e essa absorção adequada. Por exemplo, a diabetes tipo 2, a pessoa até produz insulina no pâncreas, mas as células não estão conseguindo aproveitar essa insulina e aí surge a diabetes. É como se fosse isso. O baço, ele fica forte, bem nutrido, energizado. Então, se a gente consome alimentos da terra, ele gosta muito do sabor doce, é um doce, mas quando eu falo doce, eu não estou falando da panela de brigadeiro. O alimento doce é, por exemplo, a aveia, a cenoura, a abóbora, o cará, a mandioca, o inhame, a batata doce. A batata inglesa ela não faz tão bem, então a gente tenta deixar ela um pouco de lado, se possível. Esses tubérculos que nos nutrem e nos sustentam, que vêm da terra. O baço ele também gosta muito de dieta regular. Então, quando você tem uma dieta muito irregular, a energia do baço vai sendo consumida. E o melhor momento para você se alimentar, segundo a medicina chinesa, é entre as 7 e as 9 da manhã, porque é quando o nosso circuito energético, quando o nosso fluxo de circulação da energia através dos meridianos, ele está passando pelo baço e pelo estômago. Então o estômago recebe o alimento, o baço absorve o nutriente e transforma em energia vital. Então, por exemplo, a medicina chinesa não concorda muito com a ideia de jejum, não concorda muito com o jejum intermitente, né? É como se fosse uma agressão ao corpo. Você tem um café da manhã, um almoço e uma refeição no fim da tarde, pelo menos, essa regularidade, esse ritmo, é importante para que o baço se mantenha circulando e a energia vital é sempre atualizada. E a energia vital sempre bem aproveitada. Às vezes a gente até tem resultados estéticos, físicos desejados quando a gente faz algumas desses tipos de jejum, essas coisas. Só que você acaba depauperando ou diminuindo a energia de outros meridianos. Então, pessoas que fazem muito jejum, por exemplo, costumam ter problemas no meridiano do coração, ou costumam ter mais dor de cabeça, ou serem mais irritadiças, porque está faltando substância vital para segurar o yang tóxico que sobe para a cabeça, ou que agita o coração. Então, nesse momento que a gente está parado em casa, não pensar que é um domingo eterno. Não viver como se a gente estivesse sempre no fim de semana. Né? Claro que quem está com o filho, fazendo home office, com milhares de preocupações na cabeça, é mais difícil ainda. E esse é mais um motivo para a gente tentar manter nossa regularidade na alimentação e alimentos que tenham qi, que tenham vitalidade.